Ele nunca foi apenas um cantor. Renato Russo representou a voz de uma geração inteira, vendendo mais de 20 milhões de discos, moldando o rock brasileiro e criando hinos que ecoam até hoje. Porém, numa manhã de outubro de 1996, dentro de um quarto silencioso do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, aquele que dominou todos os palcos com letras devastadoras, foi encontrado sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão profundamente e de forma tão solitária? Renato Manfredini Júnior nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, Brasil. Sua infância foi construída sobre pilares de literatura, música clássica e solidão profunda. Seu pai, Renato Manfredini, era economista do Banco do Brasil. Sua família se mudou para Brasília quando ele tinha 6 anos, para a capital recém-construída, moderna e vazia. Aos 10 anos, Renato já devorava Rimbaud, Fernando Pessoa e Dostoiévski. Aos 12, aprendeu piano sozinho. Aos 15, descobriu punk rock e sua vida mudou para sempre. Sua voz era peculiar, meio rouca, meio chorosa. Ele escrevia poesia antes de música, transformando dor existencial em versos que cortavam como vidro. Em 1968, formou sua primeira banda, Aborto Elétrico, um projeto punk agressivo e político que tocava em festivais de Brasília. Mas foi em 1982 que tudo mudou. Ele formou a Legião Urbana com Dado Villa-Lobos, Renato Rocha e Marcelo Bonfá. O nome era uma referência ao filme de Jean-Luc Godard, já mostrando as influências intelectuais de Renato. A banda ensaiava num estúdio improvisado em Brasília, tocando para plateias pequenas, mas fervorosas. Então, chegou 1985. A Legião Urbana lançou seu primeiro álbum homônimo. Geração Coca-Cola, Será, Petróleo do Futuro. Cada faixa era um manifesto. O álbum vendeu mais de 500 mil cópias, um feito monumental para uma banda de rock brasileiro na época. Sua voz, meio falha, meio angustiada, carregava uma honestidade brutal que ressoava com milhões de jovens perdidos nos anos 80. Em 1986, lançaram 2. O álbum trazia Eduardo e Mônica, que se tornou um hino romântico de uma geração inteira. Mas também trazia Tempo Perdido, Índios e Andréa Doria, músicas que falavam de desencanto, desilusão e morte. No auge, Renato Russo não era apenas um cantor, ele era um poeta da dor coletiva. Cada show, cada letra, cada pausa no palco virava notícia. Ao longo de 14 anos, a Legião Urbana lançou 8 álbuns de estúdio, vendeu mais de 20 milhões de discos e se tornou a banda de rock mais importante da história brasileira. Renato também teve carreira solo, gravando covers de Cazuza, traduções de músicas estrangeiras e composições profundamente pessoais. Ele era prolífico, obcecado, inesgotável. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente segredos. Em 1989, no auge absoluto de seu poder criativo, Renato descobriu que era HIV positivo. Naquela época, a AIDS era sentença de morte. Não havia tratamento eficaz. Não havia esperança real. Ele guardou o segredo por anos, revelando apenas para pessoas próximas. Renato já havia experimentado drogas desde a adolescência. LSD nos anos 70, cocaína nos anos 80. Ele bebia, fumava compulsivamente e vivia numa espiral de autoexploração química. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de ironia afiada, tornaram-se melancólicas, evasivas e tristes. Seu vício não era constante, mas seu corpo começou a trair sinais de fadiga. Aos 30 anos, médicos confirmaram que ele estava desenvolvendo AIDS. O vírus HIV havia progredido. Infecções oportunistas começaram a aparecer. Pneumonia, herpes, perda de peso drástica. Renato manteve tudo em sigilo absoluto. A imprensa especulava, mas ele nunca confirmou publicamente.
Ainda assim, Renato se recusou a desistir. Ele gravou, compôs e se apresentou até quando seu corpo permitiu. Em 1996, lançou A Tempestade, o último álbum da Legião Urbana. As letras eram testamentos. Música Urbana 2, Leningrad, Monte Castelo. Cada canção soava como despedida. Julho de 1996. Renato estava visivelmente debilitado. Seu peso havia caído para menos de 50 quilos. Sua pele estava pálida, seus olhos fundos. Ele cancelou shows, isolou-se em casa e passou a recusar visitas. Amigos próximos sabiam que o fim estava próximo. Em setembro, foi internado no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Médicos lutaram contra infecções múltiplas, antibióticos, antivirais, transfusões. Mas o sistema imunológico de Renato estava destruído. Cada dia era uma batalha perdida. Testemunhas diziam que ele parecia em paz. Conversava com enfermeiros sobre literatura, pedia para ouvirem músicas clássicas, lia poesia. 3 dias antes de sua morte, pediu papel e caneta. Escreveu cartas para amigos, despedidas silenciosas que nunca foram publicadas. Na manhã de 11 de outubro de 1996, o Hospital Adventista Silvestre estava silencioso. Renato Russo respirava com dificuldade, seu corpo consumido pela doença. Às 7 da manhã, rodeado por sua mãe, Maria do Carmo, e alguns amigos próximos, ele fechou os olhos pela última vez. Às 7h15, Renato Russo foi declarado morto. 36 anos. O escritório médico do hospital emitiu o atestado de óbito. Causa primária: complicações decorrentes de AIDS. Causas secundárias: infecções oportunistas múltiplas, insuficiência respiratória e falência de múltiplos órgãos. Não houve autópsia formal, já que a causa da morte era clara e esperada. Mas registros médicos documentaram cada detalhe de seus últimos meses. Seus pulmões mostravam sinais severos de pneumonia por pneumocystis carinii, uma infecção comum em pacientes com AIDS. Seu sistema imunológico estava completamente comprometido, contagem de células CD4 próxima de 0. Seu corpo, antes robusto, havia sido reduzido a pele e ossos. Para um homem de 36 anos, a devastação era completa. Mas um detalhe surpreendeu os médicos que o trataram. Suas cordas vocais, apesar de tudo, permaneciam intactas. Mesmo em seus últimos dias, quando mal conseguia falar acima de um sussurro, a qualidade do timbre permanecia preservada. Segundo relatórios, pareciam milagrosamente poupadas pela doença. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, o Brasil inteiro entrou em luto. Rádios tocaram Legião Urbana o dia todo. Programas de TV foram interrompidos. Gerações que cresceram ouvindo Que País é Este e Faroeste Caboclo choraram coletivamente. 2 dias depois, o Rio de Janeiro testemunhou um dos maiores funerais da história da música brasileira. O corpo foi velado no Salão Verde do Teatro Municipal. Mais de 50.000 pessoas passaram pelo caixão. Ele estava vestido de preto, mãos cruzadas sobre o peito, rosto tranquilo. Flores cobriam todo o teatro. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, seus companheiros de banda, não conseguiram falar. Choraram em silêncio. Cazuza, outro ícone do rock brasileiro, havia morrido de AIDS 6 anos antes. Agora, Renato também se fora. A geração dourada do rock brasileiro estava desaparecendo. O elogio fúnebre foi feito por sua mãe, Maria do Carmo. Meu filho era luz, e a luz nunca morre. Do lado de fora, multidões cantavam pais e filhos, segurando cartazes que diziam: "Obrigado, Renato." Quando o caixão foi levado ao cemitério São João Batista, o silêncio era absoluto. Apenas choro, apenas dor. Após sua morte, debates irromperam. Por que ele nunca revelou publicamente sua condição? Alguém poderia tê-lo salvado? Médicos disseram que
Nos anos 90, a AIDS ainda era fatal. Não havia coquetéis antivirais eficazes. Membros da família insistiram que ele morreu com dignidade, rodeado de amor. A verdade estava em algum lugar no meio. Renato escolheu o silêncio para proteger sua arte. Ele não queria ser lembrado como o cantor com AIDS, mas como o poeta que deu voz a uma geração. Em entrevistas passadas, ele havia dito: "Quero ser julgado pela minha música, não pela minha vida pessoal." Anos depois, cartas e diários pessoais revelaram a profundidade de sua solidão. Ele escrevia sobre medo da morte, sobre amor não correspondido, sobre a impossibilidade de ser completamente honesto num país preconceituoso. Sua homossexualidade, embora conhecida por amigos próximos, nunca foi discutida abertamente enquanto vivo. A morte de Renato Russo mudou a música brasileira para sempre. A Legião Urbana foi oficialmente dissolvida. Dado e Marcelo juraram nunca tocar as músicas novamente com outro vocalista. Até hoje, cumpriram a promessa. O legado permaneceu intocado. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que a AIDS, nos anos 90, era implacável. Sem os coquetéis modernos de antirretrovirais, a progressão da doença era rápida e fatal. Renato sobreviveu 7 anos após o diagnóstico, mais do que a maioria na época. Após sua partida, vendas de álbuns da Legião Urbana explodiram. As 4 Estações, álbum póstumo lançado meses após sua morte, vendeu milhões. Coletâneas, tributos e regravações se multiplicaram. Em 2013, o filme Somos Tão Jovens contou sua história, reacendendo conversas sobre genialidade, sexualidade e morte. Honras póstumas continuaram, estátuas em Brasília, nomes de ruas, prêmios em seu nome. Ainda assim, nenhum tributo capturou totalmente a contradição que era Renato Russo. Um poeta que odiava entrevistas, um ícone que se escondia, um homem adorado por milhões, mas profundamente solitário. Sua história tornou-se um espelho para o custo da genialidade e do preconceito. Especialistas culturais argumentam que se Renato tivesse nascido 20 anos depois, com tratamentos modernos e aceitação social, ele ainda estaria vivo, ainda criando. E ainda assim, dentro dessa reflexão dolorosa, permanece algo profundamente humano. Um homem lutando contra uma doença estigmatizada, colapsando na interseção entre arte e mortalidade. Em Brasília, onde cresceu e formou a Legião Urbana, as pessoas ainda falam dele com reverência, lembram do garoto tímido e estranho que lia Rimbaud e ouvia punk rock. Em aniversários de sua partida, fãs visitam o estúdio onde a banda ensaiava, deixam flores e cartas. Alguém sempre toca Tempo Perdido, e sua voz, mesmo agora, parece viva, do jeito que certos ecos se recusam a desaparecer. O Instituto Renato Russo foi criado para preservar seu legado e apoiar pessoas vivendo com AIDS. Suas músicas continuam sendo estudadas em escolas, citadas em teses acadêmicas e cantadas em protestos. A morte de Renato Russo foi classificada como decorrente de AIDS, mas quando se olha de perto, nada em sua história é simples. Cada letra carregava uma confissão. Cada música tinha sangue. Por trás de cada verso devastador estava um homem tentando se manter inteiro entre genialidade e segredo, entre o poeta que ele era e a pessoa que não podia ser publicamente.